Alô, galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Rota da Bola. Final aí da fase de grupos da Copa do Mundo, já temos todos os classificados. O Brasil, mesmo com a derrota, ficou em primeiro. Nós vamos falar muito, não vexame, mas sobre essa derrota vergonhosa aí da seleção brasileira para Camarões, que acabou agora há pouco. Fica até o final e mantenha-se informado do que há de melhor do mundo da bola. Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Rota da Bola. Muito prazer, eu sou o Richardson. Estou aqui sempre falando do mundo do futebol. E neste vídeo nós vamos falar somente aí do Brasil e Camarões, uma vergonha. Fico triste, decepcionado com o Tite. Eu não sei se Tite foi para o Catar brincar de técnico de seleção brasileira. Hoje eu vou, acho que é o meu primeiro vídeo aqui indignado, revoltado, chateado mesmo com as decisões, com a escalação, com a armação, o formato pelo qual o Tite escolheu para iniciar o jogo entre Camarões e a seleção brasileira. Começando logo pelo goleiro. Eu não começaria com Ederson no gol. Para mim, já que é para jogar com reserva, não sei se ele opta pelo Ederson, o reserva de fato do Alisson, e o terceiro goleiro seja o Everton. Para mim, o Everton seria o goleiro titular dessa partida, mas ele optou por Ederson. Para mim, já foi o primeiro erro. Daniel Alves, desde a sua convocação, todos os torcedores, a grande maioria, até mesmo a imprensa brasileira e algumas imprensas de outros países também questionaram a convocação do Daniel Alves. E, claro, a gente não vai aqui questionar a história, né, as conquistas do Daniel Alves, o talento do Daniel Alves, tudo que ele fez pelo futebol, pela seleção brasileira, na Europa, principalmente pela sua história no Barcelona, onde conquistou tudo. A gente não vai tocar nesse assunto porque ele foi um jogador realmente de nível muito alto, um lateral aí muito bacana aí quando estava em alto nível. Mas hoje Daniel já está chegando à marca dos 40 anos, então aí a gente aí tem que questionar que hoje no futebol moderno, um jogador com essa idade e para a posição pelo qual Daniel Alves joga, para mim também era carta fora do baralho. Eu não convocaria ele de forma alguma, até que temos Marco Rocha, um lateral que poderia estar jogando, poderia ser o reserva, já que ele optou pelo Daniel Alves. Temos também até o próprio jogador do Flamengo, que estava aí, não tá legal, tá, mas nos últimos anos aí estava até jogando aí um futebol bem legal, poderia também ser convocado para a seleção brasileira. Os volantes, ele insiste no Fred, eu também não levaria Fred, então, gente, minha indignação é total. Eu acho que aqui é o meu primeiro vídeo aqui que eu desabafo, chateado, foi um jogo horrível. Daniel Alves, voltando à questão do Daniel Alves, errou passes, levou dribles desconcertantes, chegou a cair já no segundo tempo, no finalzinho da partida aí, ele pegou um drible lá, desconcertante, pelo qual o jogador foi até ao chão, recuou uma bola perigosíssima para o Ederson, que quase saiu um gol de Camarões, errou um passe, colocou bola na fogueira para os seus colegas na partida. Enfim, para mim, uma atuação muito abaixo mesmo, tanto da seleção brasileira como do Daniel Alves. No meio do campo, como eu estava falando, o Fred para mim não era titular, também não era outro jogador que eu convocaria. Então a seleção para mim, em alguns jogadores, em alguns sistemas aí, tem algo aí, uma interrogação. Pronto, essa é a questão, tem uma interrogação grande, que a gente pensa, eu particularmente penso, tá? E muitas pessoas que conhecem aí, entendem um pouco de futebol, também compreendem dessa forma. Por que não convocar jogadores de alto nível no futebol brasileiro? Tivemos vários jogadores aí em alto nível, jogando aí, próprio Fagner do Corinthians, temos aí o próprio, falei do Marcos Rocha, também jogando alto nível, tivemos aqui o Gabigol, que foi questionado demais por não ter sido convocado, tivemos aí também vários, o Dudu, muito questionado, Rafael Veiga, poderia estar também na seleção brasileira, enfim. Por que não convocam jogadores que atuam no futebol brasileiro
coisa que o futebol sul-americano hoje é dominado pelo futebol brasileiro. A gente pode ver as últimas conquistas da Sul-Americana, que é um campeonato do continente, onde o futebol brasileiro está predominando. A Copa Libertadores, nos últimos anos, além das finais serem brasileiras, o campeão sempre das últimas edições são brasileiros. Então a gente tem que ver também que não só o futebol europeu, os jogadores que atuam no futebol europeu vão ter vez na seleção brasileira. A questão do próprio goleiro, o Ederson, eu não vejo. Será que é só porque o Everton joga no Brasil que ele não tem espaço como titular? Aí é uma opinião minha, eu acho que funciona desta forma em algumas ocasiões. Nesse jogo contra o Camarões, eu vejo desta forma, que eles não dão espaço para jogadores que atuam no futebol brasileiro. Outro ponto, baseado no que eu estou falando, temos Everton Ribeiro, não entrou como titular, que poderia ter entrado desde o início da partida, armando o meio do campo, não entrou no início da partida. Pedro, como centroavante de ofício, realmente no lugar do Richarlison, ele preferiu insistir, bater na tecla em relação a Gabriel Jesus, que para mim era outro jogador que não seria convocado se eu fosse o técnico da seleção brasileira. Enfim, tá uma confusão, a seleção brasileira não fez um bom resultado, não fez uma boa partida. No entanto, o Tite poderia analisar e pensar na seleção brasileira. Eu acho que o Tite aí está pensando mais do lado pessoal do que do lado profissional, porque não convocar certos jogadores que eu citei neste vídeo, como também, tá certo, vamos tirar até os que ele não convocou, que não tem como voltar mais atrás. Então tem o elenco, os 26 jogadores pelo qual ele levou para a Copa, para defender a seleção brasileira em busca do hexacampeonato. Por que ele não usa os jogadores, procura extrair dos melhores e montar uma seleção mais ofensiva, com mais garra, com mais produtividade, e procurar realmente, de fato, ganhar a partida? Estava classificada? Beleza, estava classificada, tanto que, mesmo com a derrota, ainda terminou em primeiro lugar. Mas por que não ter entrado com o próprio Rafinha, que no segundo tempo da partida com a Suíça não jogou, não rendeu o que é de se render, mas ele entraria realmente como titular, Everton Ribeiro, o Everton como goleiro, Pedro como titular, enfim, uma variedade de opções que o Tite tinha e ele não soube usar da forma correta. E Camarões, se aproveitando da ingenuidade aí da comissão técnica em poupar e armar o time de forma não tão ofensiva, não tão agressiva contra um adversário que para mim não era um adversário difícil, mesmo respeitando a seleção camaronesa, mas a seleção tinha que vencer a partida para ter confiança, para dar credibilidade, principalmente para os jogadores que entraram na partida. Enfim, para mim foi uma total zorra em relação aí a esse jogo aí contra Camarões. Fiquei muito triste com o Tite, muito triste, assisti todo o jogo, acompanhei detalhe por detalhe, justamente para trazer essas informações, essa análise para vocês. Eu nunca trouxe um comentário, uma informação tão indignado como eu estou trazendo neste vídeo. Tite, para mim você está de brincadeira com a seleção brasileira. Pode trazer o Hexa? Pode trazer o Hexa, porque nós temos aí jogadores de alto nível. Pode sim trazer o Hexa, tanto que estão classificados para as oitavas de final, onde vamos enfrentar a Coreia do Sul, que para mim não é um adversário para a seleção brasileira temer, tá? Apesar que a seleção coreana pode tomar proveito dessa partida que a seleção brasileira perdeu para Camarões e procurar ver as falhas que a seleção brasileira cometeu e ter proveito disso, mas enfim, a seleção da Coreia não é um time, uma seleção que vai aí oferecer tanta dificuldade para a seleção brasileira na teoria. Mas se o Tite continuar com essa armação, procurando insistir com o Gabriel Jesus, que com certeza ele vai entrar com os titulares nesse jogo agora das oitavas de final, com o Richarlison como centroavante, e caso o Brasil precise aí fazer a substituição, tirar o Richarlison, com certeza ele vai mais uma vez insistir em Gabriel Jesus, que para mim vai continuar fazendo o que ele sempre vem fazendo nos últimos jogos com a camisa da seleção brasileira. 0 gol.
Então, essa aí é a minha opinião, meu ponto de vista. Chateado, tô revoltado, tô revoltado. Não é inscrito aqui no canal, gosto de informações, quer ficar sabendo de tudo que vai acontecer nas oitavas. Já temos jogos das oitavas de final. A partir de amanhã, no sábado, vamos trazer as informações. Já temos a Argentina aí em busca também aí de entrar para a fase das quartas de final aí. Quem sabe ela passa das oitavas, a seleção argentina é total favorita. Alguns torcem contra, eu vou estar torcendo para a seleção argentina passar, vou estar torcendo para Portugal passar, vou estar torcendo para a Croácia passar, que é um provável adversário nas quartas de final da seleção brasileira. Enfim, vou estar torcendo para algumas seleções aí, porque tem alguns jogadores que eu admiro muito, gosto do trabalho, gosto do desempenho dos jogadores, e vou estar torcendo para eles irem o mais distante possível, é claro, até não encontrar a seleção brasileira. Que é claro, eu vou torcer para a seleção, mesmo chateado, mesmo revoltado, mas o coração aqui bate verde e amarelo e vou estar torcendo muito pela seleção brasileira. Não é inscrito aqui no canal? Aproveita, se inscreva aqui no canal, acione o sininho na notificação e daqui a pouquinho nós vamos estar trazendo aí o vídeo aí com o sorteio da camisa personalizada da seleção brasileira. Um forte abraço para Uruguai, né, gente? Eu esquecendo aqui, só dando uma palha rapidinho, o Uruguai também foi eliminado, mesmo com a vitória de 2-0, com os 2 gols de Arrascaeta. O Uruguai vinha não atuando nas primeiras partidas, mas foi decisivo nessa partida. O Uruguai ganhou, ele fez um bom jogo, fez os 2 gols, mas não foi o suficiente para que o Uruguai vencesse, conseguisse a sua classificação e ficou aí mais uma seleção campeã pelo meio do caminho. Espero que o Brasil não seja a próxima a ser eliminado. Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!